os amigos que eu convidei da Casa Gione também, que está participando, aos amigos que vão assistir depois a gravação, que vai ficar no Facebook da casa, né? Eu nunca coloco como uma palestra, mas é como um diálogo, uma conversa com os amigos nesse momento, de a gente estudar a doutrina espírita e os ensinos do Cristo. Só me confirme o horário que eu tenho, qual é o limite de tempo que eu tenho? 30 minutos, 45 minutos? Pode ser até 45, Ok, tranquilo. ok. Então, o tema que vai ser abordado, onde a casa escolheu para mim fazer, então, o evangelho de hoje, eu acho que o que me levou foi pelo momento que nosso planeta está vivendo, né? O momento aí de uma guerra da Rússia, que a gente está acompanhando aí pela mídia, e o tema que eu escolhi foi a paz no mundo. E trazendo toda essa situação com o entendimento da doutrina espírita, eu vou comentar sobre uma obra que é uma das minhas preferidas, das obras do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que é o livro A Caminho da Luz, aonde Emmanuel faz uma síntese da história da civilização humana. Quem não leu, eu recomendo a ler. E eu vou só abordar aqui alguns tópicos, alguns capítulos, para a gente entender um pouquinho do que a gente está vivendo. Então, é uma visão da história da humanidade, uma visão do plano espiritual, não uma visão da história dos homens, mas uma visão de quem está uma dimensão acima, de Emmanuel, esse espírito que viveu nas suas obras literárias, viveu esses momentos da qual ele aborda. Então, aqui no início, ele aborda todo o processo da gênese planetária, a comunidade dos espíritos puros, onde ele nos fala que o Cristo é o governador do planeta Terra. Depois ele fala todo o início da organização da vida na Terra. Aí ele aborda também a raça adâmica, né? A vinda do povo capelino, a civilização egípcia, a Índia, a família hindu-europeia, o povo de Israel, a China milenária, as grandes religiões do passado, a Grécia e a missão de Sócrates, Roma, a vinda de Jesus, o Império Romano e seus desvios, a edificação cristã, a evolução do cristianismo, a Igreja e a invasão dos bárbaros, a Índia medieval, os abusos do poder religioso, as cruzadas e o fim da Idade Média, a renascença no mundo, época de transição, onde ele fala das lutas da reforma, a invencível armada, as guerras religiosas, né? O refúgio, né, da América, onde ele fala nas cruzadas, ali as primeiras cruzadas, o fim das cruzadas, os esforços dos emissários do Cristo para o fim dessa guerra, onde, se a gente pegar e estudar a causa da maioria das guerras, até hoje, elas estavam fundamentadas em questões religiosas. E as cruzadas, então, foi o ápice desse abuso, onde lutavam em nome do Cristo, colocaram até como uma guerra santa, né? Vocês verem como a perturbação naquela época era tão grande. A Revolução Francesa ele também aborda, no século XIX, o Espiritismo e as grandes transições do que a gente está vivendo agora. O Espiritismo e as grandes transições. E no último capítulo ele aborda o Evangelho e o futuro. Por que eu estou colocando aqui para vocês? Para vocês verem como
ele faz uma síntese, um resumo da história da humanidade. E percebam que essa obra, a primeira edição, foi publicada em 1939. E ela é uma obra muito atual, onde ele nos dá toda como a caminhada da humanidade, os seus acertos, os seus erros. Então, eu me apeguei muito disso quando aconteceu o início da guerra agora na Rússia, da Ucrânia. Eu comecei a lembrar das informações, dos questionamentos, dessa obra de Emmanuel, mostrando o que o homem tem feito até hoje. E quantas guerras, quantas pessoas desencarnaram nessas guerras. E a questão é, as guerras. Tem dois tópicos que eu queria colocar. Existem as guerras, a guerra exterior, que é o que está acontecendo aí, da Ucrânia e da Grécia, da Ucrânia e da Rússia, né? E existe as nossas guerras internas, que são as nossas guerras íntimas, as guerras de nós conosco mesmo. Mas eu queria primeiro trazer um foco dessas guerras exteriores. Onde está a causa dessas guerras? Não está no orgulho, no egoísmo, nas vaidades, das paixões dos homens? Fica um ponto de interrogação. Porque a gente pode abordar lá a questão, mas tal país questiona isso, questiona isso, questiona isso. Mas quando a gente acompanha os relatos e no diálogo deles, o que falta? Indulgência, falta a paciência, tolerância e falta vencer os seus orgulhos. Então, a questão do orgulho, da vaidade, do egoísmo. O que falta? O evangelho. O que falta? Evolução moral. É a causa de todas as guerras. E essa não seria diferente. Mas vamos ver o que Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, pergunta à espiritualidade, na questão 742. Eu vou repetir para quem quiser anotar, ou se a Pri quiser colocar ali para depois ficar gravado. Na questão 742 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: que é o que impele, o que incentiva, né? O que incentiva o homem à guerra? Resposta dos espíritos: predominância da natureza. Olha que pesado que a espiritualidade coloca, mas é a realidade. Então, o que é que incentiva o homem à guerra? Resposta: predominância da natureza animal. É forte, né? Mas é a realidade. Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. O que ele coloca é o seguinte: quem provoca a guerra, quem incentiva a guerra, está com o seu lado animal e moral muito acima do lado moral. Está aqui bem claro: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento de suas paixões. No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem. Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? Então, parece que eu vi alguém comentar alguma coisa ali que não estaria legal. Posso continuar? Então vamos lá. No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Por isso que para tais povos o de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra. Então, à medida que evoluímos moralmente, ele deixa bem claro, à medida que evoluímos moralmente, menos frequente se torna a guerra. Porque ele lhes evita as causas, fazendo com que a humanidade, quando a sente necessária. Então, vocês vejam, à medida que o homem, a humanidade vai evoluindo, porque no livro que eu recomendei vocês, Emmanuel, qual é o capítulo do livro? A Caminho da Luz. Nós estamos a caminho da luz.
Apesar de parecer, com todas as dificuldades que o homem encontra, que nós vimos nesses erros, nós somos obrigados pela lei de evolução a caminhar ao encontro da luz, da perfeição, da evolução. E para comentar essa questão 742 do Kardec, eu gostaria de ler para vocês no livro Vivendo a Doutrina Espírita, volume 3, do médium Antônio Paduí Filho, pelo Espírito André Luiz, que ele comenta essa questão. E aqui já vai encaixando para as nossas guerras interiores, para a nossa busca da paz interna, da nossa paz de evolução moral nossa, do que nós vivemos, do que nós praticamos, do que nós fazemos no meio onde a gente vive. De que forma a gente ajuda a ter paz no meio que a gente vive ou guerra. Então ele comenta a questão 742, guerra fácil. Se você trata o próximo com rispidez e grosseria, provocação e ofensa, intriga e mentira, gracejo e calúnia, zombaria e insulto, falsidade e desprezo, humilhação e abuso, descortesia e violência, vergonha e injustiça, enfado e irritação, desgosto e tédio, relutância e antipatia, prepotência e indiferença. Se você age dessa forma, na convivência diária, semeia dissabores à sua volta. E é certo que não faz qualquer esforço para a transformação moral, mas faz com toda certeza a guerra fácil, aquela que destrói facilmente a oportunidade do bem. Então aqui ele coloca, André Luiz, algumas situações que nós podemos criar guerras no nosso convívio familiar, local de trabalho, onde eu tenho ouvido de muitos amigos relatos de dificuldades ultimamente nos ambientes de trabalho. Cobranças, exigências, intolerâncias, e que geram realmente guerras no ambiente onde todos deveriam evoluir para ganhar o seu pão de cada dia, aonde se forma aí uma família, né? Onde pessoas assumem cargos públicos que têm que lidar com a sociedade e aonde às vezes a sociedade exige dessas pessoas a perfeição e se tornam momentos e lugares de guerras, né? De intolerância, de impaciência. Então é uma reflexão aqui de André Luiz para ver o que a gente está fazendo no meio que a gente vive. A gente está provocando, a gente está incentivando a guerra ou a gente está incentivando a paz? Fica um questionamento para mim e para todos nós. E também eu fui dar uma acompanhada no Livro dos Espíritos sobre esse tema e eu achei na questão de 799 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Então, repetindo. Questão 799. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Resposta: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velado pela dúvida. O homem perceberá melhor que, por meio do presente,
lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, preconceitos de toda ordem. Ensina aos homens a grande solidariedade. Ensina o homem a grande solidariedade, que os há de unir como irmãos. O que a gente está vendo aí nessa guerra exterior, essa guerra de países? Não é pelos excessos, pelo excesso do materialismo, muitas vezes o excesso de bens materiais, por poderes. Então, é isso que o Espiritismo vem trazer e relembrar o cristianismo redivivo para enaltecer os valores morais, para que o homem evolua moralmente e, com isso, como na questão anterior, a gente evoluindo moralmente, essas guerras irão se dissipar, não vão cada vez diminuir, né? E na questão 880, Kardec também faz uma pergunta que eu achei muito importante sobre isso, que está no direito de propriedade. Questão 880. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Repetindo. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Resposta da espiritualidade: o de viver. O de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida de seu semelhante. Todos nós temos o direito de viver e ninguém tem o direito e o poder de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Ai daquele que fizer isso, né? O seu resgate como espírito no futuro não vai ser um castigo divino, mas é dentro da lei de justiça, amor e caridade, nos causa assim uma piedade muito grande com esses seres que provocam, né, essas guerras, onde fazem milhares de pessoas sofrerem, né? Que provocam desencarne, que fazem sofrer a separação de famílias, de filhos, mães, aonde muitos dos filhos são obrigados a ir às guerras e os pais ficarem sofrendo, a família. Então, é muito triste o que esses espíritos que provocam vão ter que resgatar, ou nessa existência, ou nas próximas, né? Lembrando que todos vão ter no futuro a oportunidade de se redimir desses erros, né? Mas a caminhada vai ser muito severa, porque todo esse sofrimento recai sobre seus ombros, né? Então, essa questão 880, eu gostaria de ler para vocês também a passagem do André Luiz pelo médium Antônio Badui Filho, do livro Vivendo Doutrina Espírita, do que está no 4º volume. A mensagem é o seguinte: roteiro do bem. Siga na vida o roteiro do bem. Não minta, diga a verdade. Não engane, seja honesto. Não discuta, fale calmo. Isso é difícil, né? Aqui eu já estou nessas mensagens aqui, eu estou juntando a paz interior junto com a paz exterior. Comportamentos que nos auxilia a ter uma paz interior, eu comigo mesmo. Quando eu consigo e observo que eu sofro de cólera, que eu sou uma pessoa impaciente, intolerante, nervoso, e que eu faço
essa análise, consigo observar que eu tenho esse defeito, que eu tenho que evoluir nesse comportamento, e quando nessas crises eu consigo, eu falo em mim e falo para todos nós, né? Porque estamos no planeta Terra, estamos todos no mesmo barco. Quando nós nos colocamos em situações, ou que nos colocam em situações que nos provocam esse comportamento, e nós conseguimos nos dominar a nossa língua, dominar os nossos pensamentos, a tolerar, a ter paciência, nós estamos vencendo uma guerra interna que vai nos proporcionar minutos depois, ou na hora de colocar a cabecinha no travesseiro, a ter paz de consciência. Feliz por ter vencido essa guerra comigo mesmo. Não brigue, tenha paciência. Não censure, entenda melhor. Não descreia. Cultive a fé. Não se aflija, confie mais. Não se acomode, trabalhe sempre. Não se omita, exerça a caridade. Não rumine, esqueça a ofensa. Não se vingue, perdoe a falta. Não odeie, ame o próximo. Viva de acordo com os ensinamentos do Evangelho, a fim de que seu direito de viver, do direito de viver, não seja empecilho à vida dos outros. Não vamos tirar o direito dos outros de viver bem, né? Porque às vezes nós não matamos o nosso semelhante ou a nós mesmos, de tirar a própria vida, né? Através do suicídio. Mas muitas das vezes, nos nossos comportamentos, nós tiramos um pouco da vida do nosso semelhante e tiramos um pouquinho da nossa vida. Como assim? Se eu vivo uma vida de estresse, de extrema ansiedade, de depressão, de pensamentos negativos, eu estou diminuindo a minha vitalidade, meus fluidos, aonde eu poderia viver com mais tempo, com mais harmonia, eu estou antecipando isso. E se eu provoco também todo esse mal-estar, se eu sou um causador do mal, causador de guerra e dificuldade com o meu semelhante, eu posso estar puxando um gatilho nesses nossos relacionamentos a provocar também esse mal-estar, provocar mágoas, vários outros sentimentos negativos que eu vou estar gerando doenças e diminuindo a vida dos nossos semelhantes. É uma coisa para a gente que já estuda a doutrina espírita, quem estuda na casa ali, várias leituras já tivemos, a gente consegue perceber muito bem isso, né? Através das formas pensamentos, através das irradiações que emitimos, do que nós podemos manifestar no perispírito do nosso semelhante, assim como no nosso também, né? Então, é essa guerra, essa pequena guerra que a gente vive, no meio que a gente vive e se relaciona, e vai se acumulando com os relacionamentos de uma sociedade, de uma família, de um local de trabalho, de um bairro, de uma casa, dentro de uma casa espírita também, né, que infelizmente também acontece, em qualquer outra religião também, ou no bairro que a gente vive, no ambiente de trabalho, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no mundo como um todo que a gente vive. Nós somos o planeta Terra. Tudo que aconteceu com o planeta Terra até aqui é o resultado da escolha do livre-arbítrio. Algumas pessoas, depois dessa iminência aí de uma guerra nuclear, ou dessa guerra que está acontecendo aí, eu já ouvi dentro de da mídia aí, dentro do meio espírita, dizendo, mas o Chico Xavier disse que não ia ter a Terceira Guerra Mundial, 2019, mundo de prova, expiação e regeneração. Isso algumas pessoas interpretam as coisas ao pé da letra e não observam com clareza. Emmanuel falou a Chico Xavier nos falou que se o homem usasse bem o livre-arbítrio, poderia evitar tudo isso.
Então não é uma imposição de Deus, não é uma imposição do Cristo. O Criador nos dá o livre-arbítrio. Nós escolhemos. Nós fazemos parte da história da civilização da Terra. Nós não somos, mas é a situação de guerra lá é vítima. Não, mas se a gente olhar só com os olhos da Terra, fica difícil entender. Mas se a gente olhar com a visão do plano espiritual, da lei de causa e efeito, do retorno, o planeta Terra está nessa transformação de forma natural do que nós fizemos na sociedade no passado. Por isso que eu recomendo vocês a ler O Caminho da Luz, para ver ali a narrativa de Emmanuel do que o homem fez até aqui, né, dessas civilizações, e que nós precisamos aprender a nos relacionar melhor. E a gente fala assim, do país, um relacionamento com outro país. Mas tudo como a Priscila colocou ali na propaganda da palestra, do nosso bem, desse bem que nós causamos para nós mesmos, na paz interior e na paz no nosso relacionamento. E isso vai se propagando de bairros, de cidades, de países, né? E aí a gente vai entender que nada acontece por acaso e que tudo isso é acompanhado pela espiritualidade superior, pelo Cristo. Não pensem que essas coisas estão acontecendo sem o acompanhamento da espiritualidade superior. Eles estão acompanhando e temos certezas das informações da espiritualidade que eles estão sempre apostos para auxiliar no bem, no acolhimento a todos que passam por essas dificuldades nesses momentos, independente das guerras interiores e exteriores. Aí, a solução, sempre tivemos a solução para essas guerras, para o fim dessas guerras. Mesmo antes da vinda do Cristo, quando o Cristo mandou os seus profetas, os seus emissários, aonde nesse livro, A Caminho da Luz, aonde eu ouço de algumas pessoas, ou de estudiosos da história humana, que o cristianismo não esteve, por exemplo, na Índia, ou não esteve na China. Vocês estudando essa obra, vocês vão ver que Gandhi e tantos outros de espíritos que reencarnaram nesses países, que trouxeram as suas doutrinas, que está fundamentado na lei de justiça, amor e caridade, nos ensinamentos da lei de amor que o Cristo nos ensinou. Esses espíritos vieram a pedido e em missão do Cristo. Então, a lei de amor, o cristianismo está por toda o planeta Terra, através dos seus ensinamentos. Tá ok? Então, por isso que eu recomendo para vocês a leitura dessa obra. Então, mas após a vinda do Cristo, onde no Caminho da Luz, Emmanuel fala da vinda do Cristo, a solução de todas essas guerras está no Novo Testamento, em Marcos, capítulo 12, Marcos, Novo Testamento, Marcos, capítulo 12, versículo 30 e 31, que está assim: Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro maior mandamento do que este. Então, quando o homem evoluir moralmente, entender a lei de amor, os ensinamentos do Cristo, não vai mais existir guerra na face da Terra. Basta viver a lei de amor. Basta viver os ensinamentos do Cristo. É o fim para as guerras. As nossas guerras, pequenas guerras de relacionamento, no nosso convívio particular, e essas guerras que ganham dimensões
absurdas do que a gente está acompanhando aí, né? Então, a cura está na vivência da lei de amor, dos ensinamentos do Cristo. E para que a gente não se desarmonize, para que a gente não adoeça pelo temor, pelas angústias, pelas ansiedades, uma forma de a gente cooperar aqui, eu da minha casa, Fátima, minha filha, vocês aí na casa espírita, a dona Roseli, a Jaqueline, todos os demais, o Elias, a Daniele, todos que estão acompanhando, os que vão acompanhar esse evangelho, o que nós podemos fazer nesse momento? Daqui, para essa guerra exterior do que está acontecendo aí dos países, é colocar nas nossas orações, doando o nosso amor, a espiritualidade, ao Cristo, para que use essa egrégora positiva de amor, para que protejam esses ambientes de conflito, para que os espíritos superiores do bem possam ter mais acesso ao coração dos homens que detêm o poder de tomar decisões políticas, para que tenham bom senso, para que seja afastado os maus pensamentos, as obsessões, aqueles espíritos inferiores que ainda não entenderam a lei de amor, que querem realmente o contrário dos ensinamentos do Cristo, essa guerra no plano espiritual, possamos nós dar essa munição de amor da nossa egrégora para que essa união de energias através da prece ajudar a distância. E também trazer através disso que eu vou ler para vocês, para a nossa vivência, os nossos relacionamentos, e para que possamos trazer paz interior. Possamos ter a paz de consciência tranquila, de dormir boas noites de sono, em paz conosco mesmo, que é um trecho do Evangelho, que eu vou encerrar nosso Evangelho de hoje com essa leitura, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Alegria da Prece. Olha que tema lindo. Eu confesso para vocês que já tinha lido várias vezes o Evangelho, a gente lê toda hora na abertura dos estudos, estudo em casa, Evangelho no lar, mas não tinha me tocado há 15 dias atrás, onde um paciente em atendimento na Casa Espírita Joana, aqui de Lages, o paciente abriu aleatório, uma criança, por sinal, e eu não tinha me apegado a esse título, e eu achei muito lindo. Alegria da Prece. Então, é através da prece que nós vamos buscar o conforto, a tranquilidade nos momentos de angústia, de sofrimento, de desespero, no momento de guerra, para buscar a paz. E o tema do Evangelho, então, que é de Santo Agostinho, ele trouxe essa mensagem em 1861 em Paris. Então, Santo Agostinho nos fala assim: vinde vós que quereis crer. Os espíritos celestes acorrem e vêm nos anunciar grandes coisas. Meus filhos, abre seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento e à prece, como são tocantes as palavras que saem da boca que ora. A prece é um orvalho divino que destrói o maior calor das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos conduz ao caminho que leva a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Para vós não há mais mistérios, eles se vos revelam. Apóstolos do pensamento, para vós é a vida. Vossa alma se desliga da matéria e rola nesses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Marchai, marchai nos caminhos da prece,
e ouvireis a voz dos anjos. Que harmonia! Não mais os ruídos confusos e a entonação aguda da terra. São as liras dos arcanjos, a voz doce e suave dos serafins, mais leve que as brisas da manhã, quando brincam nas folhagens dos vossos grandes bosques. Em que delícias caminhareis! Vossa linguagem não poderá definir essa felicidade. Tanto entrará por todos os poros, tanto a fonte na qual bebe. Orando é viva e refrescante. Doces vozes, embriagadores perfumes que a alma ouve e saboreia quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece, sem mistura de desejos carnais. Todas as aspirações são divinas. E vós também orai com o Cristo, levando sua cruz da Gólgota ao Calvário. Levai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que passavam em sua alma, embora carregada de um madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Santo Agostinho. Obrigado pela paciência, por vocês acompanhar, ouvir essas passagens, esses livros que são materializações desses grandes espíritos que nos trazem a receita para termos paz interna, trazer paz para o nosso mundo. O que nós estamos fazendo por ele? O que está ao nosso alcance? Vamos fazer o possível para termos mais paz interna, mais paz nos nossos relacionamentos e com as nossas orações. Nos unirmos para que tudo que está acontecendo, aqueles que mais sofrem diretamente com a guerra, lá na Rússia, na Ucrânia, possamos doar através dessa oração que eu convido aí a direção da casa, quem está aí na casa, a fazer a oração e o encerramento, envolvendo aí todas essas energias de amor aos nossos mentores, à espiritualidade superior, para auxiliar e recolher aqueles irmãozinhos que já desencarnaram pela guerra que está acontecendo no presente, e auxiliando para que reine nas mentes que tenha o poder de propagar a paz, não mais a guerra. Obrigado a todos e tenham uma boa noite e uma boa noite de sono.